Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos realizar a resolução da atividade sobre módulo ou valor absoluto. Lembrando que essa atividade é a primeira atividade da 11ª semana de aula. É uma atividade que está compreendida entre os dias 10 e dia 15 de maio. Beleza, alunos? Então vamos para a correção da primeira questão. Quanto é? Letra A. O valor absoluto de 7. Bem, no conteúdo das videoaulas e do conteúdo que está na atividade, nós vimos que valor absoluto, também conhecido como módulo, nada mais é do que a distância desse número até o zero. Portanto, o valor absoluto do número 7 é 7. Letra B, o valor absoluto de menos 9 é 9. Vale lembrar, gente, que valor absoluto é uma grandeza positiva. Por que, professor, que é uma grandeza positiva? Porque valor absoluto, também chamado de módulo, nada mais é do que distância. A distância de um número até o zero. Não entendi, professor. Então vamos colocar aqui uma retinha aqui. Bem aqui do ladinho, tá? Opa, deixa eu colocar aqui a reta. Vamos escrever aqui uma reta, tá? Então nós temos aqui o ponto 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e aqui o menos 9. Vou colocar aqui o 8 aqui um pouquinho mais. Então, o módulo nada mais é do que essa distância. Ó. Qual é o valor absoluto de menos 9? É a distância do menos 9, que nós temos aqui, ó, até o zero. E aí você vai contar a distância. Ó. Então, nós temos aqui, ó, do menos 9 até o 8, nós temos uma unidade de distância. Do menos 8 até o menos 7, nós temos uma unidade de distância. Do menos 7 ao menos 6, nós temos uma unidade de distância, porque distância é grandeza positiva. Do menos 6 ao menos 5, uma unidade de distância. Do menos 5 até o menos 4, uma unidade de distância. Do menos 4 ao menos 3, uma unidade de distância. Do menos 3 ao menos 2, uma unidade de distância. Do menos 2 ao menos 1, uma unidade de distância. Do menos 1 ao 0, uma unidade de distância. Se você somar todas essas, ó, 1 mais 2 com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o valor absoluto do menos 9 é 9. O valor absoluto do 7 é 7. Se você escrever à direita do zero a distância do 0 até o 7, você vai perceber que existem 7 unidades de distância, certo? Então tá aí. Resolvido. Letra A, 7. Letra B, 9. Certo, gente? Segunda questão. Qual é a cor da caixa que, letra A, do número de maior valor absoluto? Gente, observando, quem é o número que possui o maior valor absoluto? Primeiramente, vamos resolver, né? Qual é o valor absoluto do 48 positivo? Do mais 48, o valor absoluto, gente, é 48. Qual é o valor absoluto do menos 10? O valor absoluto do menos 10 é 10. Que a distância do menos 10 até o 10 corresponde à distância do menos 9 até o zero. A distância do menos 9 até o zero é 9. A distância do menos 10 até o zero é 10. A distância do mais 48 até o zero é 48. Portanto, o módulo de 119, que na verdade é o valor absoluto, é a distância do menos 119 até o zero, que vai ser igual a 119.
O módulo de menos 1, que é a distância, o valor absoluto do menos 1 até o zero, é 1. Do mais 10 é 10. Do menos 95 é 95. E aí nós temos aqui os respectivos valores, ó. 48, 10, 119, 1, 10, 95. Mas, professor, por que todos os valores são positivos? Porque, gente, valor absoluto é a mesma coisa que distância. E distância é uma grandeza positiva, beleza? Se o número é positivo, continua positivo. Se o número é negativo, positivo. Quando você calcula o módulo ou valor absoluto, que é a mesma coisa, fica positivo. Ah, professor, mas eu não estou vendo mais. Eu não estou vendo mais 48, mais 10. Gente, positividade. Quando o número ele é positivo, é facultativo você utilizar o sinal de mais, tá? O que é facultativo, professor? Você pode usar como não usar. O número não vai deixar de ser positivo pela utilização ou não desse mais à sua esquerda. Beleza? Então vamos agora responder a letra A. Do número, qual é a cor da caixa do número de maior valor absoluto? Quem é que tem o maior valor absoluto? É o 119. Qual é a cor dele? Qual é o valor da caixa? Caixa vermelha, né? A caixa é vermelha. Letra B. Do número de menor valor absoluto. Quem é aquele que possui o menor valor absoluto? É o menos 1 da caixa verde, certo, gente? O valor ficou 1. Então, caixa verde. Letra C. Dos números de mesmo valor absoluto. Tem algum número, gente, com o mesmo valor absoluto? Sim, né? Quais são elas? Aqui o menos 10 e o mais 10, ó. Porque o valor absoluto do menos 10 é 10, o valor absoluto do mais 10 é 10. Então, quais são as cores das caixas? Azul e amarelo. Tá vermelho, né? Porque a caixa é uma caixa vermelha, mas a cor é vermelha. Vamos agora responder a terceira questão. Qual número é o maior? Então, nós temos aqui, ó. Qual número é o maior? Letra A, mais 230 ou mais 150. Gente, entre dois números positivos, o maior é aquele que possui o maior valor absoluto. Então, entre dois números positivos, quem é o maior? Mais 230 ou 150? É o mais 230. Na letra B, nós temos mais 230 ou menos 150. Gente, entre um número positivo e um número negativo, o maior é aquele positivo. Não adianta, eu não preciso olhar para o valor absoluto. Olhar só para os números, né? 230 e 150. Todo positivo, ele é maior do que qualquer número negativo, tá? Então, para ficar registrado, ó, todo número positivo é maior que qualquer negativo, certo? Então, partindo dessa lógica, ó, o mais 230 ele é maior do que o menos 150. Na letra C nós temos, ó, menos 230 ou 150 positivo. Nós já sabemos que qualquer número positivo ele é maior do que qualquer negativo. E na letra D nós temos dois números negativos, ó, o menos 230 e o menos 50. Quem é o maior, gente? A maioria de vocês vai marcar o menos 230, mas aí nós temos outra observação. E a outra observação diz o seguinte, ó, entre dois números negativos, o maior é aquele
de menor valor absoluto. Professor, por que acontece isso? Porque, gente, tudo que acontece no negativo é o oposto do que acontece no positivo. Olha só, um exemplozinho aqui, ó. No positivo, nós sabemos que, por exemplo, o mais 5 ele é maior do que o mais 2. Isso é positivo. No entanto, se você tiver menos 5, ele não vai ser maior do que o menos 2. Ó, isso daqui é uma afirmação errada. Porque aqui eu não estou comparando valores positivos, eu estou comparando valores negativos. Isso aqui é falso. Falso. Então, tudo que acontece para os negativos, acontece o oposto para os positivos. Ou tudo que acontece nos positivos, que é o que é mais comum da gente conseguir resolver de cabeça, é justamente o do contrário do que acontece nos negativos. Então, primeiramente aqui, eu preciso saber qual é o valor absoluto do menos 5. O valor absoluto do menos 5 é 5. O valor absoluto do menos 2 é 2. Então, o maior valor entre menos 5 e menos 2, quem é que tem o maior valor? Menos 2. Certo? E aí você vai se valer também daquela definição da reta numérica. Entre dois números inteiros, o maior é aquele que está mais à direita, certo? Então, neste caso, com uma propriedade ou com outra, nós vamos chegar nessa resolução. Entre menos 230 e o menos 150, o maior é aquele que possui o menor valor absoluto. O valor absoluto do menos 230 é 230 e o valor absoluto do menos 150 é 150. Entre dois números negativos, o maior é aquele que possui o menor valor absoluto. Beleza? Na quarta questão, nós temos o seguinte. Ó. Qual número é menor? Então, vamos usar aqui as duas definições e a gente vai chegar no resultado. Qual número é o menor? Então, aqui na letra A, nós já sabemos que o menor vai ser aquele de maior valor absoluto. Se o maior é aquele que possui o menor valor absoluto, o menor é aquele que possui o maior valor absoluto. Entre 246 positivo ou menos 247, o menor é o menos 247. Todo número positivo ele é maior do que qualquer negativo, certo? Letra C. Entre 470 negativo e 469 negativo, o menor é o menos 470. De acordo com essa propriedade que nós vimos. Essa propriedade aqui, ela resolve a maioria dos problemas que nós temos aí, pelo menos duas letras, certo? Aqui na letra D, menos 470 mais 469. Quem é o menor? Um número negativo. Se você está comparando um negativo com um positivo, é claro que o negativo vai ser menor, gente. Então, gente, essa foi a resolução da primeira atividade da semana de número 11, tá? Que está compreendida entre os dias 10 e 15 de maio. Certo, gente? Então, até a próxima aula.